graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs e para os amigos, e a graça e a paz do Senhor Jesus para o nosso país, que está precisando agora de graça, da graça do Senhor. A graça é um favor sem o nosso merecimento. E também a graça e a paz do Senhor Jesus para as nações. Nós estamos agora num momento muito complexo, conflituoso. É uma pandemia, não bastava a pandemia, agora veio uma guerra, e gente sofrendo, e o mundo atento ao que está acontecendo. Nós vamos hoje continuar com o nosso estudo bíblico, em Romanos capítulo 7. Se você estiver com a sua Bíblia próxima, pegue a sua Bíblia para acompanhar, para nós entendermos essa passagem que Paulo escreveu, para o entendimento dos romanos e também para aquela sociedade da época e também para a igreja de hoje. Quer dizer, é um estudo que é importante nós entendermos a palavra do Senhor. E o título desse estudo é Estando Mortos à Lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Ou seja, estando mortos para a lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Ou seja, a lei não tem mais regência sobre nós, nem influência. Ela não determina mais para nós, não nos traz orientação. A orientação que nós recebemos é pela graça do Senhor Jesus, por essa palavra, que nos leva a conviver com Ele e morar com Ele nas mansões celestes. E seguindo o versículo 1, a Bíblia fala assim, Paulo escreveu magnificamente assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Paulo estava falando de fato de leis seculares, que a lei tem domínio mesmo, porque se não existir lei, nós não sabemos o que é certo nem o que é errado. Esperamos que os legisladores façam leis que nós possamos cumprir. Por isso nós precisamos estar atentos, participando da vida política da nação, para observar aquilo que está justo e aquilo que não está justo. Irmãos, então o apóstolo Paulo, seguindo, usou o exemplo da mulher, mas também serve para o homem. Diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. É verdade, porque uma vez o marido morreu, não tem mais aquela cumplicidade, e nem aquele compromisso, aquele comprometimento do casal. Então a mulher fica livre do marido. E seguindo no versículo 3, fala assim, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Isso é verdade, não é? Não somente a mulher, mas o marido também. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Está correto. Se ele falecer, ela pode se casar. Não pode ser chamada adúltera. Mas se adulterar com o marido vivo, aí dá problema, né? Dá problema na família. Então, seguindo aqui o versículo 4, aí o apóstolo Paulo começa com o estudo. Com o estudo de fato, fala assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto. Veja, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos naquela época. Fazia pouco tempo, não fazia muito tempo que o Senhor Jesus Cristo havia morrido na cruz do Calvário para nos resgatar e também ressuscitou. O apóstolo Paulo escreveu para os romanos e também a sociedade daquela época e também para a igreja de hoje. O Senhor escreveu para nós entendermos. Então, nós estamos mortos para a lei, ou seja, nós não existimos mais para a lei. Nós não nos reportamos mais à lei, nem devemos observá-la, mas observar o sacrifício de Cristo. E pelo sacrifício de Cristo, nós pertencemos a Ele, ou seja, nós pertencemos agora a Ele, é o outro. Portanto, nós não estamos em pecado, porque nós pertencemos agora a Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Deus chama a igreja, Deus chama um, chama outro, chama dezenas, centenas, milhares de pessoas para uma missão, que é ensinar essa palavra para as outras pessoas, porque muita gente não lê e não entende. A pessoa lê uma passagem dessa, ela não vai entender. A primeira vez que eu li essa passagem bíblica, eu não entendi nada.
Aí eu logo mudei de assunto, fui para outros versículos bíblicos, né? Mas aí é desse jeito. Então nós estamos mortos para a lei, não é? Que era a lei do Antigo Testamento para nós, e os mandamentos não servem mais para nós. E no versículo 5 fala: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei. Veja, não é que a lei gerou o pecado, mas a lei mostrou as paixões dos nossos pecados. Então nós precisamos entender que a lei é boa. Então disse: operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, como para a morte, não é? A pessoa peca, então morre logo e vai ser sepultado. Não é isso. A pessoa peca, está morto para Deus. Assim como nós estamos mortos para a lei, e a lei não tem mais regência sobre nós, e nós não nos reportamos mais à lei, a pessoa que peca está morto para Deus. Ele não se reporta a Deus com autoridade espiritual. Ele tem a chance de ser resgatado pelo seu Jesus Cristo, pelo sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas se continuar em pecado, amigo, vai-se embora, e quando fechar os olhos, que partir para a eternidade, está morto definitivamente, ou seja, separado de Deus, separado completamente. Porque, conforme eu já expliquei em outras lições, o espírito, a pessoa depois que morre, fica só o espírito, e o espírito é eterno, o espírito não morre, né? Então o espírito está morto para Deus. Ele não tem relacionamento com Deus, ele não tem como pedir perdão aos pecados a Deus. Então, se alguém quer pedir perdão a Deus, peça em vida, e faça tudo em vida, com consciência, usando o racional que Deus nos deu, porque isso é muito importante, termos uma vida eterna com Deus na eternidade, e não separado de Deus, porque do outro lado de lá o negócio é quente, viu? A Bíblia diz que lá tem fornalha de fogo, né? Diz que lá é complicado, lá dói, e a pessoa não tem mais a quem pedir, e também não tem como se arrepender, porque o arrependimento é em vida. E o versículo 6 fala assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, velhice da letra para se referir à lei do Antigo Testamento. Então, essa página foi virada. O Senhor Jesus Cristo veio, ele pessoalmente cumpriu toda a lei por nós e trouxe novidade de vida para nós, vida espiritual. Trouxe a presença do Espírito Santo para todo aquele que crê no Senhor. E o apóstolo Paulo, seguindo, disse: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. Ora, a lei opera em nós a morte como, rapaz? A lei não é boa? É. A lei foi instituída por Deus? Foi. Então é santa? É. Como é que ela opera em nós a morte? Ora, a lei mostra para nós, né? Mostrou, né, o que era certo e o que era errado, e as pessoas tinham consciência do pecado. E quando tinha consciência do pecado, ia levando de pecado em pecado, um abismo chama outro abismo, e a pessoa morria para Deus. Então se ausentava de Deus e pronto, né? Então não é bom se ausentar de Deus não, viu? Porque Ele é o nosso Criador. Por mais que venham dificuldades, por mais que venham pressão, por mais que venham assolações ou ameaças, nós precisamos estar firmes no Senhor, porque se nós fecharmos os olhos e partirmos, nós estamos vivos para Deus e não mortos para Ele. E o versículo 7 diz assim: que diremos, pois, a lei é pecado? A lei é boa, então opera em nós a morte, então a lei é pecado? Não, não é pecado, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ora, quem não? Se não existe lei, nós não sabemos, né? O que é certo nem o que é errado. Então, somos inocentes se não houver lei. Mas, vindo a lei, o apóstolo Paulo disse que não conheceu o pecado senão pela lei. Então, houve a consciência, o despertamento daquilo que era certo e também que era errado. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Olha, é verdade, né? Está explicado. Não cobiçarás, não matarás. Ora, se não tivesse escrito nada, as pessoas matavam as outras pessoas, era normal. Era como matar uma galinha, matar um boi.
Não tinha pecado nenhum, não tinha lei, mas Deus precisava apresentar o pecado ao homem através da lei daquela época, para que o Senhor Jesus Cristo viesse para redimir o homem do caminho do pecado, viesse perdoar os pecados pelo seu sacrifício. Então veja que, continuando no versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, sem a lei o pecado não existia, né? Não existia erro, estava tudo certo, mas a lei veio, né? Exatamente como eu disse, para apresentar. Deus apresentou o pecado ao homem, porque o homem pecava, o homem achava que não, mas Deus sabia que sim. Em Gênesis capítulo 4, Deus falou a Caim assim: olha, Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, ou seja, faça o bem, que está tudo bem. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, mas ele está sempre à porta mesmo, batendo. Todo dia o pecado bate à nossa porta. E para ti será o teu desejo. Ora, quando o pecado vem, a carne é receptora do pecado. Então ela quer receber, mas sobre ele dominarás. Olha aí, tem que ter a autoridade espiritual. E hoje é dada pelo Espírito Santo de Deus, a autoridade espiritual para nós vencermos e superarmos a força e a influência do pecado. Mas todo dia ele bate à porta. Então, seguindo, o versículo 9 diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Olha aí, vindo a lei, reviveu o pecado, porque a pessoa não tinha, Paulo está falando que não tinha consciência do pecado, né? Ele disse: eu morri. Nós não sabemos exatamente se Paulo passava por tudo isso ou se ele estava usando o nome dele como exemplo para trazer esse estudo, o entendimento da humanidade. Então, reviveu o pecado e eu morri, ou seja, ausentei-me de Deus. A morte é essa, é a ausência do homem de Deus. Então não dá para morrer, não é? É preciso viver as novidades de vida que foram geradas pelo Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, viva, com vida, não é? Com vida, com existencialidade, para que possa usufruir dos benefícios de Deus na eternidade. A Bíblia diz, em Apocalipse, e eu costumo sempre falar, que é para a pessoa não esquecer, que lá, amigo, a cidade é de ouro, a sua chegada é numa cidade de ouro, não é? Quem tem na terra uma cidade de ouro? Ninguém tem uma cidade de ouro, né? As colunas são de pedras preciosas, caríssimas, ou seja, não há igual. E os portões de pérola, você vai morar lá, né? Então compensa renunciar ao pecado para viver com Cristo e não morrer para Deus. E o versículo 10 diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então o mandamento era para a vida, era para o homem evitar o pecado, mas também para a morte se o homem permanecer no pecado. O versículo 11 diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, o pecado enganou e pelo mandamento matou, porque o mandamento diz: não faça isso, ele fez. Então matou mesmo, ou seja, matou, ausentou o homem de Deus. Então é preciso estar atento, porque o pecado bate à porta já. Nós vamos ver mais na frente o que o apóstolo Paulo falou. E o versículo 12 diz: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. De fato é, porque trouxe orientação para as pessoas. Não faça isso, não faça aquilo, vai por aqui, o caminho é esse. E vai orientando, ela é santa, o mandamento é bom, mas se a pessoa desobedecer, já era, né? Morto está para Deus. E o versículo 13 fala assim: logo tornou-se-me bom em morte. Vou repetir: logo tornou-se-me o bom em morte. Ou seja, se a lei é boa, como é que transformou-se em morte? Ou seja, se a lei é boa e santa, como levou o homem para a morte? Não é que a lei levou o homem para a morte, é que a lei orientou.
e abriu, despertou o entendimento do homem para ele saber o que é bom, o que é ruim, saber o que deve fazer, o que não deve, o que é pecado, o que não é, o que é prejudicial e o que não é. Então a lei santa despertou o homem, não é? Mas aí, se o homem não obedece, ele vai para a morte. De modo nenhum. Então vou repetir: logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecado. Então é isso, não é? O pecado apresentou-se como pecado excessivo pelo bem, que é pelo mandamento. O mandamento orientou, não é? E a pessoa desobedeceu. E ele foi acumulando atitudes negacionistas, que negavam, ou seja, negava o desejo de Deus, que era o homem se comportar de forma regular e saudável diante da família e da comunidade. Ele acabou se atrapalhando e tornou-se o pecado excessivamente maligno na vida dele, porque uma coisa foi acumulando, foi chamando outra, como eu disse, um abismo leva a outro abismo, e foi acumulando, e a pessoa acabou ausentando-se de Deus, portanto, morrendo para o Senhor. E o versículo 14 fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então a lei é espiritual, porque é uma orientação de Deus. Muito embora seja letra, não é simplesmente letra. E o homem não gosta de obediência forçada, ele gosta de obediência por paixão, não é? A obediência forçada são leis que regulam, mas a obediência por paixão é por amor. Hoje nós temos a obediência por paixão a Cristo, ou seja, por amor a Cristo, reconhecendo o seu sacrifício, a sua bondade. Aí nós recorremos ao Senhor, porque reconhecemos o seu sacrifício. Então o versículo 15 fala assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Veja que o apóstolo Paulo, ele falou possivelmente dele mesmo. Aqui está falando que Paulo falou a respeito dele. Paulo tinha uma experiência anterior a Cristo, depois a experiência dele quando Cristo apresentou-se, que Paulo continuava ainda com essas fragilidades, porque são fragilidades humanas, são homens. Nós somos homens e nós somos passíveis disso, de sermos muitas vezes egoístas ou não termos empatia. Nós às vezes rejeitamos alguma coisa ou na hora de um aborrecimento falamos alguma coisa que possa ofender alguém, ou falamos na ausência. Tem esses probleminhas que nós precisamos fazer as correções aprendendo com essa palavra. Então Paulo repetindo isso: porque o que faço não o aprovo. Ou seja, ele disse que fazia alguma coisa e depois ele disse: não está certo. Ou seja, ele rejeitava aquele pronunciamento ou aquela ação, mas ele já fazia a correção a seguir. Pois o que quero, isso não faço. A pessoa ele tinha o desejo, portanto não fazia por algum motivo. Não sei se por dificuldade ou porque desinteresse, ou porque ele sentia que não deveria fazer mesmo e tal, mas ele citou isso. Isso acontece conosco. Mas o que aborreço, isso eu faço. Ou seja, nós às vezes ofendemos alguém com uma palavra ou com uma expressão, a nossa forma às vezes dura de falar, né? Por um motivo de nervosismo e tal. Então essas coisas acontecem conosco. Então isso não agrada a Deus, porque nós vamos sendo processados. Há um processamento em nossa conversão. A cada dia nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando. O que eu fui ontem, possivelmente não serei mais hoje, estarei mais aperfeiçoado, porque eu peguei o meu erro e fiz a correção, refleti sobre ele, e agora eu procuro evitar. E o versículo 16 fala: e se
faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, né? Então, se faz o que não quer, ou seja, não quer cometer algum delito ou alguma coisa que não esteja certa, então ele consente com a lei, porque a lei diz não faça, e ele fez, né? Ele consente com a lei, portanto a lei é boa. E o versículo 17 fala, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Não é que o pecado habita em mim constantemente e eu vivo me alimentando do meu pecado. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Paulo falou da natureza pecaminosa. Nós não conseguimos nos livrar desse negócio não, por nós mesmos. O que limpa os nossos pecados foi o sacrifício de Cristo. O derramamento do seu sangue, ele nos limpou, nos purificou de todo o pecado. Mas por nós mesmos, não, nós não temos essa capacidade. Então, repetindo, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então, são impulsos da nossa natureza, que nós vamos repetindo isso diariamente, e às vezes nós ofendemos alguém, e alguém fica aborrecido, também quebra relacionamento, olha aí, distanciamento, né, entre irmãos, quebrando unidade, por causa do pecado, ou seja, por causa da nossa natureza. Então, o pecado que habita em mim, a natureza pecaminosa, que Paulo quis dizer, mas Cristo veio nos livrar. Vamos acompanhar mais para frente. O versículo 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então Paulo diz, olha, eu sou um homem miserável, né? Então na minha carne não habita bem algum. Não adianta a gente querer se prevalecer, chegar aqui e se apresentar como tal, né? Colocando uma máscara branca. Eu costumo dizer que nós usamos várias máscaras. Nós temos a máscara roxa, que usamos no futebol, a máscara verde que usamos no trabalho, a máscara azul que usamos num evento e a máscara branca que usamos na igreja. Colocamos uma máscara branca e aí a gente se coloca como tal, mas Paulo diz que na minha carne não habita bem algum. Não quer dizer que nós somos pessoas más, não é isso, mas é porque nós temos uma natureza pecaminosa. O problema está aí, natureza pecaminosa. E aí a gente acaba cometendo um erro ou outro, porque nós não somos perfeitos, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E o versículo 19 fala, porque não faço bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. E Paulo vai repetindo, vai continuando com a conversa dele aqui. E o versículo 20 fala, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É verdade, não é? É a tal da natureza pecaminosa, não é? Então o pecado que habita, ou seja, essa facilidade da pessoa se aborrecer, a pessoa se contaminar com alguma coisa, ouvir uma fofoca, sabe? E acreditar na tal da fofoca. Isso é muito perigoso, sabe? A gente ouvir as conversas e acreditar que logo é verdade. Nós temos que analisar e tal. Então nós precisamos evitar, não é, comportamento que desagrade a Deus. E o versículo 21 fala, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha, dá para ficar preocupado, né? O mal está comigo. O apóstolo Paulo não quis dizer exatamente que ele era um homem maligno, e nem eu nem você. Não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer, que o mal está, é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa não é brincadeira, não é só Deus. Nós devemos nos apoiar em Deus, nos reportando ao sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue. Aí sim, Ele nos livra de tudo isso, mas o mal é por causa da natureza humana. No versículo 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aí o apóstolo Paulo falou, conforme o homem,
Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus, ou seja, nós temos o temor de Deus, né? Como homem, nós temos o temor de Deus, nós aceitamos a palavra do Senhor Jesus, aceitamos o sacrifício, né? Mas tem a natureza pecaminosa que fica guerreando. Nós temos um conflito espiritual nas hostes celestiais que nós não entendemos direito, nós não percebemos, mas existe. Nós não podemos subestimar o adversário. Ele tem uma alta capacidade, tanto é que o mundo está aí em confusão. Isso é o dedo dele, porque ele cegou o entendimento do homem, e o homem esqueceu-se de Deus, esqueceu-se do amor, e começa a brigar por território. Ora, nós precisamos viver neste mundo, nesta terra, bem, para o bem geral, porque essa terra é a nossa casa, não é para brigar e matar as pessoas por causa de território, não é para isso. Então, Deus, ele trouxe-nos a lei para que nós despertássemos a respeito do pecado, porque o pecado leva o homem à morte, ou seja, leva o homem a afastar-se de Deus definitivamente. E o versículo 23 fala: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, Paulo falou no versículo anterior, que segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus, não é? Tem alegria, mas tem essa batalha conforme eu expliquei. No versículo 23, veja o que diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Exatamente esse conflito, né? Esse conflito são os desejos carnais, de guerra, de batalha, de egoísmo, essas coisas que existem na vida do homem, né? Existe um confronto espiritual muito forte, e nós precisamos entender isso, porque quando nós ignoramos que existe uma batalha espiritual, nós estamos frágeis diante do adversário, porque estamos desapercebidos e negligenciando a nossa vida espiritual. E no versículo 24 diz: miserável homem que sou. Paulo diz: olha, eu sou miserável. Miserável homem que eu sou. Então, Paulo, vendo tudo isso, analisando a sua vida, analisando a vida das pessoas, ele trouxe para ele essa responsabilidade e disse: miserável homem que eu sou. Então, Paulo diz: não tem nada bom em mim. Bom mesmo é Deus, né? Ele deu a glória a Deus. Aí diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, da separação do homem com Deus. Aí ele falou assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que maravilha. Paulo falou tudo isso, né, para dizer: olha, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele falou que com o entendimento sirvo a lei de Deus, com a consciência de que ele servia a Cristo, e com o entendimento que você serve a Cristo. Portanto, se serve a Cristo, assemelhe-se a Ele. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu o sou de Cristo. E Deus falou: sejam santos, seja santo como eu sou santo. Veja que responsabilidade, né? Então, aperfeiçoamento dos santos. Nós devemos nos aperfeiçoar diante do Senhor, para que nós possamos morar com Ele nas mansões celestiais. E ele disse: sirvo a Deus, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, servir a Deus é servir, está na lei do Espírito, ou seja, receber o Espírito Santo em você, para que você receba orientação, que quando nós falhamos, tendo nós o Espírito Santo, quando nós falhamos, vem a nossa consciência de que não está correto. Quando nós não atendemos bem uma pessoa, nós logo
entendemos que não atendemos bem, é o despertamento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a orientação para que a gente siga a Deus, siga o Senhor Jesus Cristo. Agora, se servir a carne, se seguir a carne, vai viver o que? A lei do pecado, né? Então, o pecado leva à morte. Leva à morte. Então, repetindo, se o pecado leva à morte, então não é porque a pessoa pecou e morreu. Não é isso. Pequei, morri, não é isso. Levar à morte é levar o homem, separar o homem de Deus. É ele não herdar as mansões celestiais. Não participar do benefício de morar numa cidade de ouro, mas é habitar num ambiente terrível, distante de Deus. Então, não compensa o homem pecar e nem degustar-se dos prazeres carnais, mas deguste da lei do Espírito, porque você, usufruindo da lei do Espírito de Deus, todo o seu corpo vai ser beneficiado, porque Deus é bom. E agora, para finalizar, em Romanos 8, conforme a lição da semana passada, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esses pecados todos, sabe que o Senhor perdoa, porque Ele veio para perdoar os pecados da humanidade. E ali na cruz do Calvário não foi fácil o Senhor suportar aquelas dores. Ele absorveu os nossos pecados, e pelo pecado Ele destruiu o próprio pecado do homem, porque Ele nos deu a condição de nos livrar do corpo da morte, nos livrar dos pecados, pelo benefício dele. Então, enfrentar o pecado no braço, na coragem, na determinação, não faça isso, mas enfrente o pecado, lendo esta palavra e clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor auxílio e misericórdia. E diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Fiquem com Deus.